Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho. Wonka. Batalhas, castelos, mortos-vivos, mulheres, iate... Não, iate não. A série mais assistida de todos os tempos tem alguns fatos que vão te impressionar. Você conhecerá agora 10 curiosidades de Game of Thrones. 10 curiosidades de Game of Thrones que você nem imaginava. Quer dizer, algumas você podia até imaginar. Eu ia falar o quê? 10 curiosidades que algumas você imaginava, outras não? Não ia ficar legal. Então, ficou assim mesmo. Vamos pro vídeo. Número 10, gigantes. Entre as grandes estrelas que participam de Game of Thrones está Neil Figleton. É Figleton que fala? Neil Figleton. O homem mais alto da Grã-Bretanha. O cara tem simplesmente 2 metros e 33 de altura. Ele é um gigante. Quer dizer, na série, realmente ele é um gigante. Do mesmo modo, o papel do Montanha, interpretado por Hector Júlio, é quase um outro gigante, porque ele tem 2 metros de altura e 190 quilos. Detalhe que ele é um dos concorrentes do concurso de homem mais forte do mundo. Pesquisadores da Time Magazine realmente estimam que ele consiga exercer com suas mãos a pressão de 235 quilos, que seria a pressão necessária para esmagar um crânio humano com suas mãos. Número 9, o idioma Dothraki. A linguagem utilizada pelos guerreiros Dothraki realmente foi criada. E tipo assim, na série, eles não falam qualquer coisa. Porque tipo, se a série fosse minha, eu não ia inventar um idioma, eu ia falar, você fala umas palavras estranhas e faz de conta que é o seu idioma. Ia ser tipo The Sims. Trabalhando a partir de 30 palavras que existem nos livros da série, o linguista David Patterson inventou uma linguagem de mais de 3.000 palavras. Embora apenas uma fração dessas palavras sejam realmente usadas na série, os produtores acham que criando uma língua completa dá mais veracidade para o idioma. O dicionário Dothraki ainda inclui regras de pronúncia, gramática e sintaxe. Número 8, Game of Money. Game of Thrones é atualmente uma das séries mais caras da TV, se não a mais cara. Ela custa mais ou menos 6 milhões de dólares por episódio ou 60 milhões aproximadamente por temporada. Só pra comparar, The Walking Dead custa aproximadamente 2,75 milhões de dólares por episódio. O episódio mais caro de Game of Thrones até hoje foi da temporada 2, chamado Blackwater, que custou 8 milhões de dólares. Esse orçamento foi maior porque ele precisou de muitos figurantes e muitos efeitos especiais e um navio de guerra em tamanho real. Número 7, História of Thrones. O George R.R. Martin já assumiu que se inspira em alguns fatos reais para a criação da série. Um dos exemplos de fatos reais em que ele se baseou é a Guerra das Rosas, do século XV, quando algumas casas realmente estavam competindo pelo trono inglês. O autor também já especificou um dos fatos históricos em que ele se baseou para criar o episódio do Casamento Vermelho. Foi o fato chamado Jantar Negro, de 1440. Nele, um conde escocês e seu irmão foram atraídos para uma festa, onde eles foram brutalmente assassinados. Número 6, Pirataria of Thrones. Em 2015, o BitTorrent anunciou que Game of Thrones foi a série mais pirateada em 4 anos consecutivos. Eu tô falando de 14,4 milhões de downloads. Ele foi mais pirateado do que The Walking Dead e Big Bang Theory juntos. A HBO acabou aceitando que a pirataria foi um dos responsáveis pelo sucesso da série, e também já disseram que mesmo com tantos downloads, a série não perdeu a audiência que tem nos meios legais para você assistir. O final da 5ª temporada, por exemplo, teve audiência de 8 milhões de telespectadores. Número 5, Violência of Thrones. Game of Thrones é muito conhecida pela sua brutalidade. Para você ter noção, há uma média de 4,5 assassinatos por episódio nas 4 primeiras temporadas da série. 133 personagens foram mortos. O episódio mais brutal, olha quem aparece novamente, o episódio Blackwater, onde temos aí diversas baixas, da batalha entre os Lannister e Stannis Baratheon. No entanto, a cena mais notoriamente brutal vem em As Chuvas de Castamere, aka Casamento Vermelho, em que 7 personagens foram tragicamente mortos. Aliás, nesses episódios aí que mais gente morreu, o próprio George R.R. Martin queria participar e queria aparecer como uma das pessoas morrendo, porém a agenda dele não bateu com a agenda de gravações e ele não pôde comparecer e não apareceu no episódio. Número 4, os lobos de Game of Thrones. Eu já tinha dito aqui em outro vídeo que essa raça de lobos gigantes de Game of Thrones realmente existiu. Eles são baseados na raça Dire Wolves, que seriam os lobos gigantes de 15 mil anos atrás, que seriam mais
mais ou menos 25% maiores do que o lobo cinzento moderno. Para fazer o papel dos lobos gigantes, os produtores de Game of Thrones usam uma raça de cachorro. Você achou que era lobo mesmo? Não é. É uma raça chamada Inuit do Norte, que seria aí uma cruza de pastor alemão com husky siberiano. A curiosidade é que a Sansa, a Sophie Turner, ela realmente na vida real adotou o seu lobo da série. A parte triste é que usar essa raça de cachorro acabou gerando aí um comércio dessa raça, onde hoje em dia para adquirir um cachorrinho desse você paga $3.000. Mas lembre-se, não compre, adote. Número 3. Westeros. Você já deve imaginar que a produção de Game of Thrones utiliza vários países como cenário. As cenas acabam variando entre Croácia, Marrocos, Islândia, Irlanda do Norte, entre outras. E muitos desses lugares mostrados na série acabaram virando novos pontos turísticos, o que acabou aí trazendo para a Irlanda do Norte mais de $100 milhões em turismo. A cidade marroquina, que também é utilizada nas gravações, acabou aí tendo um aumento de 100% no seu turismo. Número 2 é Game of Sex. Talvez você já saiba que em Game of Thrones utiliza-se alguns atores e atrizes de filmes adultos. A que ficou mais conhecida é a Cibele Kekili, que interpretou aí a Shai. Mas o conteúdo sexual de Game of Thrones é mais do que uma polêmica na série. Isso acabou tornando-se uma parte importante da série. Você sabe por quê? Que acabou gerando uma nova técnica dramática que foi chamada de Sexposition. Uma mistura de sexo, com exposition, que foi um termo criado pelos críticos de televisão para definir o que acontece em Game of Thrones, que é o quê? São cenas sexuais que não são usadas somente para mostrar o sexo, mas sim também para mostrar a história por trás da história e a motivação de alguns personagens na história. Esse termo sexposition foi tão usado pelos críticos de TV que acabou sendo adotado pelos próprios produtores da série. Ou seja, em Game of Thrones, sexo não é só sexo. Número 1, Name of Thrones. Desde que a série começou em 2011, pasmem, 146 bebês americanos receberam o nome de Khaleesi, tudo por causa da Daenerys Targaryen. Mas esse não é o único nome utilizado. O nome Arya também começou a ser muito utilizado em 2012, e ele subiu aí na lista de nomes mais usados 300 posições. Outros que acabaram aí também sendo muito utilizados foram Sansa, Theon, Tyrion e Sandor. Isso porque a gente tá falando de pessoas, mas não para por aí, porque isso acabou transbordando para o mundo animal. Em 2013, por exemplo, alguns biólogos marinhos descobriram na costa do Brasil um novo tipo de lesma do mar. Ela tinha um aspecto pálido e o corpo meio contorcido. O que lembrou para eles, adivinha o quê? O cabelo de Daenerys. Assim, essa lesma do mar acabou recebendo o nome de Tritonia Khaleesi. E você imaginar que uma série de TV ficou tão famosa a ponto de mexer com a economia de alguns países, de mexer com a cultura de alguns países, de mexer com histórias reais e mexer até com o nome de algumas pessoas, não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Obrigado por assistir até aqui. Me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram, se inscreva no canal, estamos chegando a 800 mil inscritos. Até o próximo vídeo e...